Essa parte que eu estou colocando está fazendo parte de por que você pode perder sua salvação, certo? Pode botar chip hoje na testa, não tem nada a ver! Por que as pessoas podem perder a salvação? É possível? Sim. O Messias diz lá no capítulo 7 de Mateus, deixa eu achar aqui, né? Mateus capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E a resposta é: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mais uma vez eu pergunto: por que você pode perder a sua salvação? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos disse agora, de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Que você pode perder a salvação por causa da falta do verdadeiro evangelho. O vídeo do Silas Malafaia que eu coloquei é simplesmente um acréscimo dentro do assunto. Por quê? O que o Silas Malafaia não acredita, ou ele ignora como sendo a marca da besta, mesmo tendo muitas evidências bíblicas. Por que que ele, tendo evidências bíblicas, ele não dá muita atenção? Talvez, não sei, né? Talvez seja porque ele percebe em Apocalipse um evangelho não trazido pelo Espírito da Verdade, um evangelho não trazido por Cristo, mas uma revelação trazida por anjos. E aqui, em Gálatas 1, Paulo está dizendo que ainda que venha um anjo pregando outro evangelho, que não seja aquele que o Messias trouxe pessoalmente como homem, nós tenhamos como anátema. Está bem claro aqui: ao qual seja dada a glória para sempre. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ponto e vírgula. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldição. Evangelho significa a verdade que o Messias trouxe, a novidade que ele trouxe. A novidade que ele trouxe, na verdade, é a verdade. E na verdade vos digo a verdade: que o evangelho que João ouviu na ilha de Patmos foi trazido em visão por um anjo. Ele entrou em transe e ele anunciou um evangelho, uma novidade trazida por anjos, certo? Não foi o Messias, além do que o anjo que aparece para ele
aparece como se fosse o Messias com a aparência do Filho dos Deuses, assim como a mensagem de Ezequiel também, aquilo que eles enxergam lá, que diz que tinham dois dentro da fornalha, né? Que foi dada uma ordem, tinha dois dentro da fornalha e apareceu um outro que não permitia que eles se queimassem na fornalha. E esse parecia como se fosse a imagem dos filhos dos deuses, né? Como uma referência a Jesus Cristo. Ora, não sei se foi o Messias, porque o Messias disse que todos os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. E como Paulo está dizendo aqui, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, além que Paulo anuncie, ou Pedro anuncie, ou Tiago, ou Mateus, ou João anuncie um outro evangelho, a não ser aquele que o Messias trouxe, que não condizer com o que o Messias falou, nós devemos ter como anátema. E ele diz aqui no versículo 8, né, do capítulo 1 de Gálatas: ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu vou colocar para o lado para vocês aqui. Tá aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que isso quer nos dizer? Que tudo que venha fugir, sair da linha do evangelho de Cristo, nós devemos ter como maldição. Veja só, o ministério de Paulo, o ministério de Jesus. Então, se alguém ministra, se alguém ensina um assunto, se alguém exerce um poder sobre um assunto, esse está exercendo um ministério para conduzir as pessoas a alguma parte, exercendo um poder sobre elas. É um ministério. Existe o ministério da verdade, existe o ministério da mentira. Existe o ministério de Jesus, do Pai, e existe o ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade, ou seja, aquilo que a iniquidade opera, é o ministério da iniquidade, é o ministério da condenação. E existe o ministério de Cristo, a verdade do Messias, o ministério da salvação. Aí eu pergunto para você, qual dos ministérios você está fazendo parte? Se alguém pode perder a salvação, é seguindo o ministério da condenação. Porque você vai estar debaixo de um ministério, de um poder mentiroso. Se alguém está sob o ministério de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, esse tal vai receber a salvação. E é essa a diferença. Por que você pode perder a sua salvação? Eu pergunto para você, se você estiver debaixo do ministério da mentira, de um ministério trazido por intermédio de anjos, ou de um ministério fora do ministério de Cristo, você pode perder a sua salvação. Aí eu te pergunto, o Apocalipse falado no capítulo 13 é do ministério de Jesus ou do ministério de anjos? Vamos investigar? Se você investigar e encontrar que lá foi ministrado pelo Filho do Homem, por Jesus Cristo em pessoa, então eu aceito esse evangelho. Então, pessoal, nessa leitura eu vou mostrar para vocês o evangelho do ministério de Jesus, do ministério trazido pelo Filho do Homem, certo?
as boas novas que foi trazida pelos filhos do homem, a diferença desse que Malafaia está pregando e a diferença do que o Messias pregou. E eu quero saber em quais dos evangelhos vocês estão, sobre qual ministro vocês estão, sobre qual ministro vocês estão. Eu vou ler e prestem atenção. No Monte das Oliveiras se achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pessoal, preste atenção. Só será salvo aquele que perseverar até o fim no evangelho do Messias. Aquele que perseverar até o fim no evangelho do Messias. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Preste atenção, porque orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Jesus estava dizendo antecipadamente. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento,
e os poderes do céu serão abalados. Logo em seguida à tribulação, acontecerá que o sol escurecerá. Depois da tribulação, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, que é depois da tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sol escurecerá e a lua não dará claridade, porque no céu vai aparecer uma intervenção do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande barulho de trombeta, clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, pessoal, o arrebatamento é aqui. Quando o sol escurece e a lua não dá a claridade, é quando aparece o Messias para arrebatar a igreja. Não tem nada a ver isso que Silas Malafaia está pregando. O que Silas Malafaia está pregando está no Apocalipse, trazido por um anjo. Esse evangelho é trazido, esse que eu vos estou lendo a vocês, mostrando a vocês, é trazido por ele mesmo. Ele disse que seria assim. Apocalipse está dizendo que vai ser diferente. E isso tem confundido Silas Malafaia. Tá? Então, por que você pode perder a sua salvação? Porque se você estiver em outro evangelho que não for trazido pelo Messias, você pode perder a sua salvação. Ok? Em qual evangelho você está? Porque só assim você pode perder a sua salvação. Se você estiver seguindo no segmento que não seja o evangelho trazido pelo Messias, o Filho do Homem. Ok? É assim. Assim eu quero encerrar essa série de 3 vídeos, no caso esse é o terceiro, de por que você pode perder a sua salvação. Daqui por diante você tem que analisar se o evangelho que você está seguindo é o evangelho do Messias, Filho do Homem, em carne, encarnado, ou se é o evangelho trazido por um anjo, mesmo que seja anunciado, como diz aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já foi anunciado, seja anátema. Ele já sabia que futuramente apareceria como os que surgiram anteriormente, Constantino, modificando tudo. Sob que ministério você está? Debaixo de que autoridade você está? Essa é a pergunta. E até o próximo vídeo falando de um outro assunto. Mas mesmo que recaia sobre esse assunto, que sejamos instruídos na verdade, ok? Na verdade vos digo, aquele que estiver em Cristo não tem temer a nada.